Olá, minha gente, tudo bem? Bom, então vamos para o nosso segundo vídeo falando aí sobre os princípios processuais do direito, os princípios do direito processual do trabalho. Então nós dividimos em três tipos: os princípios constitucionais, que são pertinentes ao processo de trabalho, os princípios do processo civil, que são comuns com o direito processual do trabalho, que é esse vídeo da agora, e os princípios do processo de trabalho propriamente dito. Então, nós vamos fazer aí, porque algumas pessoas me perguntaram, professora, mas por que a gente tem que estudar princípios? E aí eu digo, gente, princípio é a base, é a fonte. Muitas vezes nós não encontramos um dispositivo na lei que nos socorra para uma petição, para um fundamento, para uma teoria, para um texto jurídico, para uma dissertação, para uma tese, mas nós vamos lá nos princípios e encontramos ali qual foi a origem, qual foi a base. Ele serve como um método interpretativo para a gente, inclusive, compreender a norma. E o direito processual ao trabalho, que é a ferramenta nossa do advogado e é também a base de muitos trabalhos, é muito importante que a gente compreenda. E aí eu sempre disse, e disse lá no vídeo anterior, que como o direito do trabalho é um direito muito peculiar, muito especial, tem uma justiça especial, porque ele lida com as relações de capital e trabalho, nós vamos carregar isso também para o direito processual do trabalho. Por isso que muitos princípios comuns ao direito processual civil, mesmo porque bebe-se na fonte do Código de Processo Civil, já que nós não temos um Código de Processo de Trabalho, repito isso, muitos princípios eles são mitigados, são abrandados no direito processual do trabalho. Mas eles são comuns. Por exemplo, eu vou pegar uma colinha aqui para a gente não se perder, o princípio do dispositivo ou da demanda previsto lá no artigo 2º do CPC. Gente, o Estado ele é inerte, ele é inativo, ele precisa ser provocado, né? Então, a parte que tem uma lesão, o Estado não sabe que ela tem uma lesão. Ela, principalmente uma lesão do processo trabalhista, que é o que a gente está cuidando. Então, se ela tem essa lesão, ela precisa buscar do Estado essa tutela. É o princípio do dispositivo da demanda. Depois, e aí é vinculado a esse, do inquisitivo ou impulso oficial. Uma vez provocado o Estado, o processo, a ação, né, o direito público de ação, ele vai caminhar. Esse processo vai caminhar, o juiz vai determinar os atos necessários, cite-se, indique, promova, cumpra, porque ele vai caminhar sozinho. Quer dizer, sozinho em termos, né? Provocou o Estado acordou, então o Estado vai movimentar essa ação. Bom, então esse é o inquisitivo ou impulso oficial. Outra coisa muito importante que eu gosto de falar, que é o princípio da instrumentalidade. Minha gente, previsto no artigo 154, o processo ele é instrumental, ele não é um fim em si mesmo. Bom, como é que a gente explica isso na graduação? Logicamente que não é para vocês, mas talvez algum aluno da graduação tenha essa dúvida ainda. Se o empregado ele tem uma lesão quanto à falta de assinatura da carteira de trabalho dele, é um direito material. Mas no momento em que ele provoca o Estado para que faça essa reparação, para que diga se ele tem direito a essa assinatura e, portanto, anteriormente, se ele tem esse vínculo de emprego, esse direito material, ele se vincula a esse direito processual, que é um instrumento com atos, termos, procedimentos para fazer cumprir esse direito material lesado. Muito bem. Então, esse princípio da instrumentalidade, muitas vezes nós invocamos porque o processo se arrasta por um outro princípio que nós vamos falar. Mas é importante entender que ele é um instrumento para atender aquele direito material lesado ou para que o Estado diga que efetivamente tem ou não direito. Princípio da impugnação específica. Olha, esse aqui eu adoro, porque no processo do trabalho, e aqui eu vou me demorar um pouquinho para explicar, no processo do trabalho existem
uma acumulação objetiva de pedido. Via de regra, 95% das ações trabalhistas, ela tem uma gama de pedidos. Horas extraordinárias, projeção em férias, 13º, assinatura de carteira, reconhecimento disso ou daquilo, condenação por isso ou por aquilo, férias, 13º, levantamento de fundo de garantia, complementação do fundo de garantia, às vezes tem as parcelas resilitórias, como aviso prévio, férias, 13º, isso tudo se acumula numa única ação, minha gente. Então, nós temos diversos pedidos. E aí, esse princípio da impugnação específica, previsto no artigo 341 do CPC, ele é muito importante, porque ao réu é ônus dele fazer a sua defesa de forma detalhada, especificada em cada ponto. Por exemplo, se a defesa ela ataca as horas extras, mas não fala nada das parcelas resilitórias, é aquela outra máxima: presume-se verdadeiro os fatos que não foram contestados, que não foram impugnados. Esse é muito importante, muito usado no direito processual do trabalho, juntamente com o outro, que é o princípio da eventualidade. Esse princípio da eventualidade também é extremamente valioso no direito processual do trabalho, porque ele vai dizer o seguinte: olha, além de você fazer a impugnação a defesa específica, por exemplo, impugnar ponto a ponto, se faz necessário que, ainda que a tese de defesa ela aparente uma colisão, é importante que você fale, porque o momento de falar, o momento de se defender, ele é único. É na oportunidade da defesa. Então, vejam vocês que, no caso do direito processual do trabalho, em que o empregado ele postula vínculo de emprego e todos os consentâneos legais, como férias, 13º, fundo de garantia, por exemplo, e a defesa, ela se socorre apenas de falar do vínculo de emprego, não era meu empregado porque não trabalhou, porque eventualmente ele fazia um serviço ou outro, mas ele era um autônomo, etc e tal, e não vai tratar das férias, do 13º e do fundo de garantia, se o Estado, a pessoa do juiz, reconhecer esse vínculo de emprego, o que vai acontecer? Será devido. Serão devidas as férias, serão devidos os depósitos do fundo de garantia, porque não foi objeto dessa defesa específica. Então, o princípio da eventualidade e o princípio da defesa específica são princípios do processo do trabalho, do processo civil, extremamente utilizado no direito processual do trabalho, em razão da acumulação objetiva de pedidos, certo? Aqui também tem o princípio da estabilidade, ou seja, uma vez ajuizada a ação e citado o réu para se defender, essa demanda ela está estável, não pode mais alterar, não pode mais postular. Isso no processo de trabalho, minha gente, há diversas teorias ou autores que divergem. Isso, de certa forma, é mitigado, porque, em tese, a audiência trabalhista ela é una, e é lá no momento da audiência trabalhista em que o réu vai apresentar a sua defesa. Bom, claro, agora, né, já desde 2015, com o processo virtualizado, com o processo eletrônico, ele pode juntar a defesa e só abrir no momento em que ocorre a audiência. E ali vai oportunizar o réu para se manifestar ou não. O autor, neste momento, o autor se manifestar ou não sobre essa defesa. Neste momento, ele pode, por exemplo, desistir de um pedido, ele pode dizer, não, mas eu já recebi esse valor. Isso seria violar o princípio da estabilidade da demanda. No direito processual do trabalho, isso é mitigado. Alguns juízes mais processualistas, mais legalistas, não admitem. Mas, e aí a consequência via de regra, a improcedência desse pedido, especificamente. Mas outros juízes entendem que, pelo princípio da simplicidade das formas, pela existência ainda do ius postulandi no direito processual do trabalho, né, que o autor pode sim alterar a demanda, mesmo depois do réu citado, até o momento
da apresentação da defesa. Vamos lembrar disso, tá? Então, esse é um princípio muito discutido, que é o da estabilidade da demanda, quer dizer, não se modifica a lide depois de citado. Bom, eu vou cortar esse vídeo para ele não ficar muito grande e vou dividir o princípio do direito processual civil que se aplica ao processo de trabalho em 2 vídeos distintos, ok? E aí a gente não perde nenhuma explicação.